Talvez nós tenhamos até a percepção de que a obra redentora de Cristo foi por nós. Sim, de um lado isso é verdade. Mas quando você gasta tempo estudando minuciosamente o Novo Testamento, nós entendemos que quando Jesus subiu à cruz, ele subiu para gerar a igreja. Ele não subiu à cruz e morreu para gerar milhares de cristãos por aí afora. Por que ele morreu? Por causa da igreja, para gerar a igreja. Jesus é o Cristo para edificar a igreja. E para falar um pouquinho sobre essa história, eu não quero gastar aqui tempo falando sobre os 20 séculos da história da igreja. Essa não é a nossa pretensão. Nós precisaríamos de dias. No SEAP, nos últimos anos, eu fiz isso várias vezes. E eu levava dias, 4, 5, 6 dias para poder contar um pouquinho da história da igreja. Século a século. As principais histórias, os fatos mais marcantes, são histórias que nos impressionam, histórias alegres, outras tristes, outras que causam espanto, mas todas elas ricas em lições. Amém? Eu quero contar a história da igreja à luz da história do povo de Israel, porque a palavra do Senhor nos orienta dessa maneira. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos, estiveram no deserto, passaram pelo mar, como é que fala lá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E ele começa a descrever um pouquinho da história do povo de Israel. E aí o versículo 6 diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E o versículo 11 diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O que o apóstolo Paulo quis dizer nessa passagem? Que nós, enquanto igreja, precisamos olhar para a história do povo de Israel e aprender com ela, porque ela é um espelho da nossa história. Se você quer entender a história da igreja, primeira lição é considerar a história de Israel. Captou isso daí? Como nós podemos entender a história da igreja? A partir de que história? A história de Israel. Amém?